E no episódio de hoje, vocês irão conhecer a atleta de triatlon, Bia Neres, que já participou do Mundial Kona, que é uma das provas mais difíceis dessa modalidade. Nós perguntamos para ela como que é um dia de prova, quais são as calorias que ela consome. Eu já te adianto aqui que são mais de 4.000 calorias e ela pesa no máximo 52 quilos. Então, assim, existe muita curiosidade para vocês ouvirem sobre essa modalidade. Enfim, diversas coisas. Como que ela consegue conciliar esse volume de treino tão alto com a vida familiar dela, onde ela abriu também, deu várias dicas. Então, se você é uma pessoa que está passando por esse momento, que gosta de treinar muitas horas por dia, ou até mesmo que pratica triatlon e sofre não, né, mas tem certas dificuldades com a sua esposa ou com o seu esposo, não deixe de ouvir esse episódio e também aprender com ela, que tem muita coisa bacana, e conhecer toda a trajetória dela, que não é uma trajetória assim tão simples, vamos dizer assim. Espero que vocês gostem e nos vemos lá no episódio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Híbrido Podcast. Hoje nós estamos aqui com uma super convidada de um meio que diferente do ramo de hipertrofia, nossa Bia Neres, triatleta, que tem aí diversos títulos, coleciona aí uma quantidade razoável de títulos. Então hoje a gente vai tentar trazer alguns assuntos que talvez não precisam ser apenas para gerar ganho de massa ou apenas a gente conhecer como que funciona esse mundo, tanto da nutrição quanto de treino, como que ela consegue conciliar horas de treino com a vida pessoal dela. Então, ela é uma atleta Dux, uma convidada aqui da Dux, então um dos nossos patrocinadores. Então, espero que vocês gostem. Se vocês tiverem qualquer amigos que são triatletas, façam o favor de compartilhar e chamar para participar com a gente aqui. Mox, seja bem-vindo a mais um episódio. E Bia também. Bia, seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Não, amei o convite. Vai ser um pouquinho diferente para vocês, né? E para mim também. Então, eu acho super legal a gente conversar sobre o triatlon, né? O endurance e que não tem também hipertrofia, tá? Hoje, inclusive, eu treinei ali bastante a musculação, né? Tô Olha precisando só. Vendo? Galera Então, aqui, só ó. para as pessoas começarem a entender, Bia, triatlon, o que consiste? Bom, triatlon são 3 modalidades e que a gente faz seguidos, né? Então a gente faz a natação primeiro, depois a bike, depois a corrida. Não tem intervalo entre eles, né? Então a gente só sai da água, já tira toco, óculos, já pega a bicicleta, coloca a sapatilha, o capacete, vai pedalar, sai do pedal, chega, vai correr, pega o tênis, coloca o tênis e já sai para correr. Hoje a minha especialidade é o Ironman, né? Eu sou atleta hoje de longa distância. Então o Ironman ele é mais ou menos uma prova que dura. Eu fiz 9 horas e 14 Meu no Deus. meu primeiro Ironman. É uma prova que tem quase 4 quilômetros de natação, 180 quilômetros de bike e uma maratona no final. E a gente sabe Então, também, Bia, que existe o 70.3, que é como se fosse metade disso, né? é metade, Meio exatamente Iron. metade. Legal. E quando você diz eu sou triatleta especialista de Em Ironman, longa, Longa 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 distância. distância. distância hoje. Eu faço 70,3 e Ironman. São as distâncias que eu treino para. Eu não sei como funciona muito bem na hipertrofia, também deve ter alguma coisa do tipo, mas a gente separa em categorias, né? Então a gente tem o triatlon ele é dividido em 4 categorias: o sprint, que dura mais ou menos 1 hora de prova, o olímpico, que dura mais ou menos 2, o meio Ironman, que é de 4 horas para cima, e o Ironman, que é de 8 horas para cima. Tá. Essas distâncias elas aumentam o Adorei Todas o de tempo. essas uma são hora. sem Eu faria, prova? eu faria o São... de uma hora. O de uma hora eu adoraria fazer. A Ironman, então, me diz uma coisa, é uma instituição, é do tipo, é uma organização que, vamos dizer assim,
do triatlo, né? É uma organização privada do triatlo. Isso. Bom, eu comecei a minha carreira com provas olímpicas, né? Então eu fiz provas do circuito mundial, sou campeã sul-americana, fui a 2 Jogos Pan-Americanos, que são provas que a gente tem no circuito olímpico, que é pró-Olimpíada, né? Que a gente treina especificamente para a Olimpíada. E depois ela vem as provas de longa distância, que é mais forte hoje em dia no meio do triatlon do que as provas olímpicas. É como o futebol, né? Não é as Olimpíadas que brilham os olhos, né, do pessoal, né? A Sim. Copa do Mundo, são outras ligas. E o triatlon é exatamente igual. Então, o 70.3 e o Ironman, ele é uma marca hoje é uma marca chinesa, mas é uma marca muito forte que tem um mundial anualmente. O mundial é no Havaí. O ano passado foi o meu primeiro mundial que eu participei. Acontece no Havaí. E é uma prova super dura, né? E que os melhores do mundo estão lá, né? Tanto na categoria amadora, que são categorias de idade, como na categoria profissional. Então, para você classificar, mesmo sendo no amador, é super complicado. É uma prova muito disputada e vai o mundo inteiro, né? Então, você tá lá, quando você chega no Havaí, você está competindo com pessoas do mundo inteiro. Então, se tornou hoje em dia a prova mais desejada entre os triatletas. Então, no meio do triatlon, a longa distância é o que todo Legal, mundo quer. A interessante. Não cereja sabia do que a bolo. Ironman era chinesa. Eu tinha Tudo é essa chinês agora. curiosidade. E para E, homem e mulher é a mesma distância? sim. É a mesma, Qual a é a diferença mesma. do primeiro lugar, assim, de Calma aí, irmão. Que tempo? Só deixa eu perguntar uma coisa antes. Por que, Bia, que a etapa de Kona é tão visada? Porque eu sei que existem outras etapas agora, tipo, eu sou amigo do André, ele estava na África do Sul. Ele falou, pô, consegui vaga pro Mundial. E Uhum. pelo que eu entendo, então, essas outras vagas, essas outras provas, basicamente você paga a inscrição e você faz. Ou não, você E precisa ter o um André, time cap ali. E não, agora do você tipo, fui e vai ser em Nice. Por que que esse não é tão hypado quanto em Kona? Por Uhum. causa do trajeto? O que que é? assim, primeiro que para você classificar é super difícil. Então, o André, no caso, eu acho que ele classificou para o 70 Mundial de 70.3, porque tem 2 mundiais, que é o da Hum, meia distância, que é o 70.3, e o da longa distância, que é o Ironman, que é o full, né, que a gente fala, sim. que pedala 180 e corre a maratona depois. Para você classificar, você tem que fazer provas do circuito. Existe, não, eu acho que sim, se você for olhar mesmo o calendário, deve ter semanalmente provas no mundo inteiro. Então, às vezes, no mesmo final de semana, tem prova que está acontecendo na Holanda, nos Estados Unidos, né, em diversos lugares do mundo, que tem algumas vagas, no caso, isso para amador, né? Tá, Algumas vagas, então, assim, largam 30 homens na categoria do André, e aí eles têm 2 vagas, entendi. né? Caraca. Então é super difícil, sim, de conseguir essa vaga, né? E a gente concentra o Mundial, que é o de 70.3 ou o de Ironman, porque nesse Mundial são só aqueles que conquistaram as vagas, ou seja, são os melhores do mundo Dessas ali dentro da provas. categoria, ou dos profissionais, né? Entendi. Então é André já. super concorrido e todo mundo quer, porque você, além de estar em lugares difíceis, né? Então tem Nice, que vai ser o Mundial de Ironman masculino, vai ser em Nice esse ano, na França. 70.3, né? Como você disse. E o Ironman também vai ser em Ah, Nice. tá. E o feminino vai continuar sendo em Kona, porque Kona não comporta todo mundo mais. A Uhum. ilha já não tá tanto triatleta querendo fazer Meu que Deus. eles não conseguiram. Tanto é que eu não acabei não conseguindo ficar em Kona. Eu tive que ficar 40 quilômetros do local da largada da Meu prova, porque não tinha mais Deus. lugar em Kona. E Então, por, eles tiveram que por dividir. curiosidade, quanto é uma inscrição de uma prova dessa? Para você fazer o Ironman $1.000. Meu Deus. Quantas pessoas, quantos atletas competem? Olha, no Brasil, no Ironman Brasil, se eu não me engano, ano passado foram mais de 3 mil inscritos, mas imagina que todo final de semana tem gente Meu fazendo isso no mundo Deus. inteiro.
E você né? pegou em Então, terceiro nessa, né, em Floripa? A gente viu. foi meu primeiro Ironman. Eu nunca tinha feito Ironman, então eu vim das Full. distâncias curtas. Eu nunca tinha feito um full. Eu sou das distâncias curtas, né? Então toda a minha base foi olímpica, né? Viajei o mundo inteiro fazendo circuito olímpico, focando em Olimpíada e Jogos Pan-Americanos. Então eu não tinha ideia de que um dia eu ia fazer um Ironman. E aí ficou aquele desejo, né? E agora eu tenho que fazer um Ironman, vou fazer, será que eu consigo fazer um Ironman? E eu lembro que eu falei, bom, eu vou fazer o primeiro e eu quero terminar, porque são muitas horas, né? E dá um medo de dar uma dor de barriga, E é de direto, né? é direto, é sem parar. Então tudo Sim. pode acontecer. E Você vamos entrar começa às então. 6 da manhã. Gente, eu não sei, disclaimer. Eu não sei sobre esse meio antes que a gente já. Pra vocês, O porque Max o vai João tá ficar. aqui me julgando já. Eu acho que metade das pessoas que vão ouvir não sabem também desse meio. Por isso que eu tô fazendo uma introdução e tentando dar uma ideia da galera, do tipo. Uma coisa é triatlon, outra coisa é Ironman. Ironman é uma instituição privada, triatlon é a modalidade esportiva de misturar natação, bike e É, corrida. tudo é triatlon, na verdade. Todos somos triatletas, tá? Sim, O que acontece é que a gente divide as modalidades em quem quer fazer provas de curta distância e quem quer fazer provas de longa distância. Por quê? Porque isso muda completamente desde a nossa nutrição aos nossos treinos, sim. né? Então eu não conseguiria mais treinar o que eu treinava para fazer um Ironman quando eu era da curta distância. E quando eu passo para longa distância, eu vou competir em outro tipo de prova, que aí a gente fala do Ironman, que é uma marca que tem o Mundial de Ironman Que e custa $1.000 pra você fazer a prova, 70,3 meu filho. que custa E aí, mil o que que te dólares. fez pensar? Ah, não, eu vou sofrer mais, então. Se já não era suficiente o quanto eu ia sofrer, eu quero sofrer por 9 horas agora. Isso é a pergunta, né? Triatleta, ele gosta de sofrer, né? Eu já conversei com vários e aí a gente super se identifica e no final das contas eu falo, cara, todo mundo curte, quanto mais sofrer, melhor. A galera que é carroceira Isso é o mesmo, natural de sabe? qualquer esportista, pô. A gente gosta de sofrer no. É, O Ironman, o especial do Ironman, é porque é uma prova que você nunca vai saber exatamente o que vai acontecer nela. Por exemplo, quando eu fazia um olímpico, que era uma prova de 2 horas, eu sabia exatamente a hora que eu tinha que tomar o gel, exatamente a hora que eu tinha que beber água, exatamente a hora que eu pegava o meu isotônico, porque é uma prova que ela é mais curta e você não você tem consegue chance para estruturar erros. mais. Você consegue estruturar e não dá tempo de você errar. O Ironman, não. Olha só, o Ironman Brasil, que foi o meu primeiro, 6 horas da manhã estava um dia lindo. Quando deu 7 da manhã, começou a cair pedra. Meu Deus. Começou, começou a chover granizo e a gente falou, gente, e agora? E a prova inteira foi com chuva. Então, assim, eu não treinei 180 quilômetros debaixo da chuva. E eu tive que, na prova, fazer 180 quilômetros debaixo da chuva. Então, eu perdi suplementação, eu tive que lidar até com o meu óculos, que era escuro, a minha viseira do meu óculos de bike era escuro, eu tive que tirar em alguns momentos. Então, sai muita coisa do planejado, né? Porque o tempo pode mudar, porque são muitas horas. Tem gente que faz em 17 horas a prova. Tadinhos. 16 horas. Então imagina, o que pode acontecer em 16 horas? O que vocês fazem em 16 horas? Você Nossa, vai ao banheiro, você come, você conversa com alguém, você dorme. E a gente está fazendo uma prova. Então, assim, desde o nosso sistema digestivo, que a gente não sabe o que vai acontecer, eu já vi Total. pessoas que estavam para ganhar a prova, que tiveram uma que parar. baita dor de barriga e ficaram de 1 em 1 quilômetro tendo que ir em banheiro químico. Nossa. Coitado dessa pessoa que foi pra torcer pra esse mano que levou 16 horas, né? Tadinho. Nossa, ele tinha que ganhar um Não, prêmio. Bia, sim, a vamos entrar gente um assiste. pouquinho na sua estratégia, por exemplo, você começou a falar aí já da parte de nutrição, né? A gente sabe que eu conversando com o André assim, dá para ter algumas ideias, ele fala, cara, o game, claro, é a sua capacidade aeróbica,
mas também a sua capacidade de planejamento nutricional. Se você errar a quantidade, em quanto tempo, em qual momento, é o que você falou, você tem que ter isso tudo gravado, você faz escola, na verdade, se resume a um plano nutricional. Só que e tem também a questão que é o que você falou, imagina você passar 9 horas tomando só carboidrato líquido ou gel, isso dá piriri, e você, por exemplo, tinha uma certa tolerância de 2 horas. É o que você falou, é uma coisa muito mais curta e muito mais, vamos dizer assim, mais tranquila de você planejar. Como que foi isso? Porque você tem que treinar isso também, né? Ele fala, você precisa, tipo, acostumar o seu corpo a tolerar esse tipo de alimento, ter um monte de adoçante, um pouquinho, né? E aí você começa a ficar enjoado. Conta pra nós como foi, como que é uma estratégia nutricional de uma prova de 2 horas para uma estratégia por cima. Eu sei que é muita coisa, né? Para uma prova de um full Ironman. É muita coisa. Inclusive, eu tenho várias consultas com a minha nutricionista só para a gente repassar a nutrição durante a prova. Então, eu tenho que decorar o que que eu vou tomar, em qual momento que eu vou tomar. E eu coloco o meu despertador no meu relógio durante a prova. Então, a gente tem um relógio que fica na bike e o relógio no pulso. E ele apita para mim. No caso, eu sempre suplemento a cada meia hora de prova. A única hora que eu não consigo suplementar é nadando. Então, eu suplemento antes da natação, eu já tomo um gel antes, tomo meu pré-treino e vou para natação, que dura mais ou menos uma hora. Saio da água, aí eu já começo a minha suplementação, né? Já tomo. É muita coisa que a gente toma, assim, vocês não Mas têm é sempre ideia. Quando eu ponho gel na e cama, líquido? assim, eu vou basicamente falar mais ou menos o que eu levei para Kona, né? Tá, Eu tomo cápsula de sal a cada meia hora. sim. Então, eu faço uma bike de 5 horas a 5 horas e meia, Meu né? Deus. Então, a cada meia hora eu tomo uma cápsula de sal. Então, aí já vão mais de 10 cápsulas, né, de sal. Tá. Daí eu tomo cafeína a cada meia hora durante a bike. Eu sou uma atleta que eu estou acostumada a tomar cafeína. Quantas E o que miligramas? acontece? 250 da Dux. A Calma. cada meia hora? A cada meia hora. Todo mundo fala isso. Menina de Deus. Caraca. Tá, mas por quê? Porque a gente sua muito, né? Então eu perco muito também. Então não é que eu Sim, tô. Aquela cafeína ela não absorve totalmente, né? mas para ajudar a sua performance. Para ajudar a minha performance. Então eu tô super acostumada, a cada meia hora eu tomo na bike a cafeína, junto com a cápsula de sal. Tá. Então você já vai mais um pacote. Então imagina, você tô colocando isso na minha bike, porque eu tenho Tá. que na natação eu não consigo levar, então ela já tá Sim. toda na minha bike. Fora isso, eu tomo 12 géis durante os 180 quilômetros. Tá. Isso que a gente 12 nem géis. começou a maratona ainda, né? Não, nem começou a maratona. Sendo que eu já tomei 2 géis antes, ou seja, já foram 14 até agora. Porque eu tomei um antes de largar a prova e eu tomei um quando eu saí da natação. Então, Ok. são mais ou menos, até agora, 14 géis, né? O que que eu faço? Eu coloco tudo na garrafinha. Então, como a gente consegue levar a garrafinha na bike, eu coloco todos os géis na garrafinha, então ele já fica líquido aqui. Então, deu meia hora, eu tomo ali 3 goles, mais ou menos, que é o que equivale a um gel, né? Para quê? Isso para otimizar tempo também. A gente não fica abrindo o sachê, Uhum. tomando, Óbvio. guardando. Então, a gente já coloca tudo aqui. Uma garrafinha vai só com gel. Então, só aí eu já tomei não sei nem quantos litros de água, porque a cada gole de gel eu levo mais uma garrafinha de água e eu levo mais uma garrafinha de Energy Kick, né? Que ele tem um pouco de carboidrato também, que vai Eletrólito, aham. eletrólito, tudo que a gente vai perdendo bastante quando a gente está suando. Então eu tenho essas 3 garrafas sempre na minha bike. Fora o que eu pego da prova também. Então, na Sim. prova, eles dão água, dão isotônico, eu também acabo sempre tomando alguma coisa ali do que eles dão. Porque a água tá gelada e a minha já não tá tão gelada, né? Depois de 5 horas, 4 horas não dá.
Sair da bike, o que que eu faço? É o momento que eu faço xixi, porque eu não consigo fazer xixi durante a prova. Ou seja, eu estou 6 horas, 7 horas quase sem fazer xixi. Então, eu não E sei se uma colocando um pessoa monte de normal. líquido pra dentro. É, E colocando, exatamente, Você e já tá bem bebendo a apertada cada nesse final, meia né? hora. Só que acontece, você sua bastante também, então você perde ali, você tá e não Ah, tá, porque você tá fazendo força. Então, quando eu tô fazendo força, eu não consigo sentir vontade de fazer xixi, ok, sabe? Só que eu tenho que pensar nisso também, porque isso uma hora lá na maratona vai me atrapalhar. claro. Então, eu tenho que forçar em algum momento a esvaziar a minha bexiga, né? Porque ninguém fica 7 horas sem ir ao banheiro, é difícil, tem gente que fica, mas é difícil, ainda mais bebendo muito, muito líquido, né? sim. Então eu sei, é a hora que eu tô na transição, eu sento, tiro meu capacete, minha sapatilha e coloco meu tênis. A hora que eu sento é a hora que eu relaxo a minha bexiga e é a hora que eu consigo ir ao banheiro. Tá. Nesse momento eu já tô tomando o recharge, Mais que é líquido. o pós. Mais líquido, eu tomo um recharge inteiro, então eu tomo eu já deixo na minha sacola, porque a gente tem a sacola de transição, que não vai com a Uhum. gente, essa fica no local da transição, onde está o tênis. Eu tomo o recharge inteirinho, né, que dá ali 2 scoops mais ou menos. Terminei de tomar, que é como se fosse um pós-treino, né? É um Uhum. pós-treino, na verdade. Tem Terminei um o pouquinho de pós-treino ali, proteína também, né? De 4 tem um para pouquinho de 1, proteína, aquela proporção lá de 4 para 1. exatamente, super importante pra gente. E aí fui ao banheiro e vou pra maratona, né? E na maratona eu levo mais 7 géis. E Mas e aí? mais as cápsulas de sal. Porque é aí que é Hã? o problema, eu acho que é a minha dúvida, minha curiosidade. Uma coisa é você ter tudo isso na bike. Outra coisa é você ter isso em você, né? Água, por exemplo. Você não vai ficar correndo com uma garrafinha de água na mão. Vai pegar. Não, a gente tem Você os coloca postos de tipo uma hidratação. pochetinha, deixa Não. os géis, e aí nesse Não, os momento você géis. toma o gel, do tipo, você tem que rasgar e tomar, comer, assim, né? Não. Não, também. É assim, eu tenho uma garrafinha que ela é um silicone, ela é uma garrafinha de silicone, que eu coloco todos os géis nela e ela é mole, né? E eu levo 7 géis na garrafinha também. E eu corro com essa garrafinha na mão. A Hum, água tem os postos de hidratação. Então a gente já estuda antes da prova há quanto tempo, cada 2 quilômetros vai ter um posto de hidratação. Então, no momento que eu bebo ali o meu gel, porque eu não vou levar 7 géis, não tem gente sim, que leva. Mas enfim, pra gente que tá buscando ali performance, pódio, a gente não pode perder tempo em rasgar gel, em o gel cair, né? Então a gente coloca tudo na garrafinha, né? E vai bebendo, e essa garrafinha ela vai enrolando. Então eu consigo deixar ela no final, você nem consegue enxergar, ela tá na minha mão entendi. assim. É Bem muito legal, então ela ergonômico. não atrapalha. Uhum. E aí termina E então com os 7 sachês que já estão na garrafinha. Exatamente, 7 sachês, mas eu também, na transição, eu coloco mais suplemento no meu macaquinho, porque o nosso macaquinho tem bolsos atrás, né? Então eu coloco Advil, eu coloco sal, eu coloco a cafeína, que são as cápsulas. Então eu coloco na transição as cápsulas aqui atrás, e aí quando o meu relógio vai apitando, que é quando Você eu vai tenho que tomando. tomar a minha suplementação, eu pego ali a cafeína e tomo, o sal e tomo. E o Advil, que no caso, assim, se eu tenho alguma dor, no Ironman Brasil eu tive uma dor no joelho que eu nunca tive, que eu acho que foi muito mais psicológico, porque eu falei, Uhum. meu joelho tá doendo, parecia que meu joelho ia sair, ia Meu cair. Eu Deus. falei, meu Deus, meu joelho vai cair, vou tomar um Advil. Eu tomei o Advil, deu 10 segundos, meu joelho parou de doer. Não foi o Impossível, né? Advil. É, Foi o Advil. Mas é as neuras do Ironman, né? O Ironman é uma montanha russa, assim, é uma prova muito louca, porque às de vezes você tá emoção, muito né? feliz. Porque imagina, são 9 horas fazendo força e tem horas que você tá cantando Baby Shark, que é música infantil, daqui a pouco você tá cantando rock na cabeça, daqui a pouco você não sabe mais o que pensar, daqui a pouco você tá odiando estar ali, aí você fala, não, eu vou parar. Eu vou parar, o que que eu tô fazendo, o que que é isso? Toda E vez aí que eu do corro, eu sinto nada, isso. então, imagina você ficar 9 horas, Não. né, numa Não. adrenalina.
Você tem noção, E Bia, da quantidade total, a sua nutricionista em algum momento, ou você já teve curiosidade de saber esse número, tipo, total de carboidratos que eu ingeri ao final, do começo ao fim da prova? Você sabe? Tem olha, eu tenho curiosidade. esse número, de cabeça eu não tenho, mas eu tenho Será que chega a um nos meus quilo papéis, de porque ela, carbo? Deve ser fácil. Cada sachê tem quanto de carbo? Eu acho que deu uns 30. depende. É, uns 35, 40. É que depende também, porque ela tem que calcular o meu peso, né? Ela calcula o meu peso e o quanto eu perco também, porque a gente faz cálculo também e teste de quanto eu perco de sal, quanto eu perco de. É É, análise do bem suor. exato, eu faço. Então, assim, é bem certinho isso, né? Então, e é muito individual. E é muito carbo. Exatamente quanto eu não sei, porque às vezes você não toma tudo também, não é uma regra. Uhum. A minha garrafinha no Ironman, ela terminou, ela não estava vazia, sabe? A de gel. Então, porque também tem horas que eu tava quase voltando a garrafinha, sabe? Quase vomitando, eu Meu não tava Deus. mais aguentando colocar doce. Então, eu tive que É, pular fica ali uma tomando meia reforço. hora. E como É, muda a sua alimentação pré-prova? Nos dias que antecedem a prova até um dia antes da prova? tá, muda bastante. Uma semana e meia eu começo a fazer um carb up ali, eu começo a é, colocar mais carbo, né? Não só o macarrão, mas a gente procura coisas até mais pesadas que eu não como, né? Então eu começo a pegar batata doce, são coisas que eu não como muito no meu dia a dia, né? É, de vez em quando, mas eu coloco todos os dias. Então, em todas as refeições também, né? Então, desde o café da manhã, no almoço e no jantar, eu coloco o carboidrato. Porque o que acontece? Quando a gente está no ciclo do Ironman, a gente emagrece muito. Muito, muito, muito. E a gente fica fraco, a gente vai ficando cansado, fraco, a gente perde energia. Não dá para compensar ainda o que a gente perdeu, né? E ficar numa boa forma. Só quando a gente entra com descanso e É, com caloria o aumento, alta. Pensa, com o Mox, aumento da eles ficam caloria. num déficit constante. Imagina o volume de Óbvio. gasto dela. Ah, A gente antes da treina gente. mais de 30 horas por semana. Na semana, né? É, então, E pensa. aí, Mais no de 30 dia horas. antes da prova, acontece o quê? Qual é o protocolo? No dia antes da prova, treino. Eu treino normal, eu não fico nem um dia Você sem treina treinar, né? Então, normal? eu treino normal, lógico, bem reduzido, eu faço as três modalidades com uma ativação, porque o que acontece? A gente não pode ficar mole. Se a gente ficar sem treinar, o nosso corpo ele entende como descanso, né? O endurance ele entende como descanso. E aí, para você no outro dia Mesma coisa tá que eu fiz. ativada, demora muito, porque ele vai entrando num estado de descanso e ele demora muito para voltar a dar um pico. Então, a gente não pode deixar esse estado. Então, Quer a gente estimular o ativa seu mesmo. cardio. A gente é um estímulo, não cansa, né? Então, a gente faz ali 15 minutos de corrida, 20 de bike, meia horinha de bike, dá Ok. uma nadada ali de 20 minutos, não é nada, né? Dá uma horinha ali de treino, bem tranquilo, e, e come bastante e perna para o ar, né? Você fica ali deitado, eu não durmo, eu não consigo dormir, eu sou uma pessoa super ansiosa, ligada nos 220, então não durmo, mas eu relaxo, coloco a perna para cima, mentalizo minha prova, é uma prova muito longa, então eu mentalizo desde a hora que eu acordo, o que que eu vou comer, as minhas garrafas de suplementação, né, o meu uniforme, o que que eu vou passar no meu corpo, porque a gente precisa também passar desde um protetor solar, porque são muitas horas, Até até um vaselina. protetor até a vaselina, que é super importante. Se você não passa, você fica em carne viva. E isso na hora da prova vai te atrapalhar. É, Então tem muito, é muito bem muitas planejada essa prova. Então, variáveis para você controlar. eu anoto, para você ter ideia, dá 2 páginas de coisa que eu tenho que fazer. E no dia a dia, assim, fora dessa fase tão forte, você sabe em quantas calorias está a sua dieta? Só pra gente ter uma noção, isso seu peso e Boa. altura? Não tenho noção de quantas. Eu vou falar a verdade, tá? Tá. Triatleta come pra caramba. Assim, eu como mais que meu marido. Meu marido, ele tem 1,91 m.
80 quilos e eu como mais que ele. E você tem quanto com quanto? Eu tenho uns 58 e 49 quilos. Assim, eu acho que vocês têm, não sei, tá? O meu modelo, né, a pessoa que eu tenho mais contato, que é o André, eu tenho a impressão que ele come pouco, muito pouco, pela quantidade de treino que ele faz, pelo volume de treino que ele faz. Aí ele fala, nossa, eu tô postando negócio. Aí ele posta abóbora, um monte de salada, uns dois, três ovinhos. Aí eu, marombeiro, do tipo, cadê a proteína? Do tipo, eu Fala um sei. Ah, dia mas de é o que ele alimentação posta. seu, então, pra gente entender. É, Um dia típico Mas de é o que ele alimentação seu. posta. Eu como bastante. É o que ele posta. Às vezes não é tudo que ele come, né? tomara. Não deve ser, não, porque é difícil aguentar. Se ele estiver treinando para um Ironman especificamente, não dá. Chega uma hora que ele não vai ter energia para treinar, né? Porque a gente precisa treinar 7 horas um dia, 6 horas, então não tem como, tem que comer mesmo, né? A gente Sim. vai gastar. Bom, eu acordo, eu sempre tomo café da manhã, eu não treino em jejum, né? Eu não sou dessa turma que treina em jejum, eu não me adaptei e não gosto. É, treino, alguns treinos, ok, eu até consigo fazer aqueles treinos bem regenerativos, mas eu gosto de sentar e comer. Então, o meu café da manhã, ele é um café da manhã que eu como fruta todos os dias, né? Então, normalmente eu como duas frutas até, eu como o mamão e a banana. Eu como sempre ovo também pela manhã e como pão, Quantos não tem problema, ovos? não, 2 ovos. Olha isso. Pra mim tá Dois bom, ovos. né? Eu sou pequena. Dois ovos. Aí, tipo, Eu uma acho que é bom. banana, um quarto de mamão. Isso, 2 ovos e o pão. Isso é meu café Quantos da manhã, pães? normal. Não, eu como 2 fatias só. Ok. Ok. Sempre fala quantidades também. É, porque a gente tem muita noção disso, a gente vai conseguir te dar uma estimativa de caloria que você tá no dia, vai. Ah, legal, show. Então, aí eu como 2 fatias, né, de pão. Daí eu vou treinar. Normalmente eu faço a minha bike. Daí eu fico umas 2, 3 horas na bike. E daí eu volto e eu Nessas duas tomo horas, 3 horas de bike, você tem os seus carbos em gel, não tem? Ah, é. Normalmente, assim, a cada 40 minutos eu tomo gel. Então, a Tipo, cada 40 minutos eu tomo gel. então são Digamos uns que eu tomo três três aí. géis, três Pode géis colocar aí mais ou mais menos, 90 e de carbo. mais o Energy Kick que eu tomo junto. Olha lá, tá vendo? Eu Tem muito tomo isso também. meia garrafa de Energy Kick, Que é o mais que? É ou um menos. scoop, Um scoop e meio eu ponho. tá? Ok. Aí depois você acabou o Aí eu treino. O volto, acabou o treino, que que daí você fez? eu Bike. tomo. Eu faço a bike. Ok. Normalmente eu gosto de fazer a bike pela manhã. Então eu volto, daí eu tomo um scoop de whey e um scoop de recharge, que é o Tá, pós-treino, né? certo. E daí eu como mais uma banana. Olha, nossa, mega calórico. E aí? Tá, esse é o seu pós-treino. Se você é uma pessoa que está buscando perder gordura e por algum motivo não está se sentindo tão disposto, isso é natural porque você está em um déficit calórico, ou pelo menos deveria estar em um déficit calórico. Existem duas formas de você fazer isso com o seu corpo. Ou você diminui o consumo de caloria, ou você aumenta o seu gasto calórico. Porém, diminuir mais calorias ainda, a tendência vai ser que você fique menos disposto. Então, eu aconselho você a aumentar o seu gasto calórico. E neste momento, pode ser uma estratégia interessante você trazer alguma forma de você ter mais energia. E talvez produtos como este da Dux pode ser uma boa alternativa para você ter mais ânimo, mais disposição, mais energia para aumentar o seu gasto calórico durante o seu dia e você ser mais ativo, e não só durante o seu treino, mas sim ao longo do dia, para que não interfira nas suas atividades diárias, você continue conseguindo trabalhar, enfim, ter foco, ter disposição, e neste momento você pode utilizar essas ferramentas ou esses produtos como este aqui, que vão te ajudar a aumentar o seu gasto calórico. Esse é meu pós-treino, beleza. Daí eu faço as minhas ativações, que normalmente é um treino que não gasta muita caloria, que é mais para soltar a musculatura, também alongar um pouco.
É porque é antes do almoço, né? Então eu deixo essa uma horinha para fazer esses treinos de alongamento, tudo, Uhum. e aí eu almoço, né? O meu almoço, que é bem bizarro, assim, eu chego a almoçar mais ou menos uns 900 gramas, quase 1 quilo. Do quê? Então Vamos vamos lá. lá, que eu tô É, 1 quilo. escrevendo tudo e Não, colocando tudo. legal. Eu como muita salada, tá? Então, assim, realmente meu prato é bem variado. Então, eu como alface, rúcula, beterraba, cenoura, brócolis também. Eu gosto de colocar bastante. Mas da onde que vem Como esse 1 quilo, sempre, mulher? calma, essa é salada, né? Primeiro Tá. prato. Isso aí a gente nem Tá? conta. Te dá de lambuja Ah, pra tá, nem você. conta. Ah, então beleza, nem conta. Tá, e aí o que que eu como bastante, que eu gosto é massa. Eu sou uma pessoa que gosta de comer massa, e a massa pesa, né? Então, assim, a lasanha, o Ai, macarrão, que delícia. o que Essa é a tiver parte de boa de ser massa eu como. triatleta. E aí, macarrão, Então, quando a você gente come, é come. o quê? 200 gramas? Não, acredito que um pouquinho mais, porque daí eu não como arroz, né? Eu não pego o arroz, assim, é Mas aí mais você come raro eu macarrão com o comer. quê, Bia? Com carne Daí eu moída? como. Não, não, eu não pego carne moída. Daí eu pego frango, carne, eu sempre pego normalmente 2 filés de carne, Tá, como dois inteiros, assim, mais ou legal. menos. É. E daí eu pego a batata que eu adoro, ou batata doce ou batata normal, também Normal. cozida. Vamos. Quantos de É. batata? Como 2 batatas. Mas Tá, aí já beleza, chegamos pesou. no Daí almoço. aí já deu. E aí Tá. esse é meu prato, normalmente. Daí dá uma Não, tá variada, bem. mas é mais assim. Eu como bastante no almoço. E aí? Eu considero bastante pra mim, né? Não, sim, o almoço eu tenho que te dar, mas é isso, né? Vai ser extremamente, vai ser rapidamente absorvido isso daí, porque, né, do tipo, É. salada com macarrão é bem fácil de digerir, você não fica pesada com isso. Não, não fico pesada, não me sinto pesada. E aí dá mais ou menos 1 hora, né? Eu tenho 1 hora de descanso ali depois do almoço. Eu volto a treinar e aí faço mais 2 treinos, né? Que costuma ser ou a musculação e a corrida, ou a musculação e a natação, ou a natação e a corrida. Depende de como tá a semana. Mas a corrida, por exemplo, ela é ou uma corrida rápida e dura, né? Então uma corrida ali de 1 hora, só que com estímulo. Ou ela é uma Uhum. corrida acima de 1 hora e meia, 1 hora e meia, uma hora e Numa zona quarenta, uma hora e mais baixa. cinquenta, só que uma zona mais baixa, né? E depois que eu corro, eu ou vou nadar, ou eu faço ao contrário, dependendo da musculação. Se for perna, que normalmente minha perna é sempre mais desgastada por conta da bike, Lógico. da corrida. E aí eu deixo para fazer a musculação antes, eu priorizo a musculação e faço o meu aeróbio depois. Quantas vezes na Então, semana você faz a musculação? 4. Caraca, bastante. Eu adoro fazer musculação. Que bom. Eu adoro. Eu faço muita musculação e eu considero que todo atleta que quer pedalar bem, principalmente, precisa fazer musculação. E, Sim, claro, a gente não é uma musculação de pegar pesado. O que eu óbvio. gosto de pegar Quer pesado é ficar leve. braço. Eu gosto de pegar pesado no braço porque me ajuda na natação também. E eu gosto, eu me sinto bem. Uhum. Pesado pra mim não tem, né? Peso pena pra vocês, mas assim, Ah, não, óbvio. para mim é Cada um na sua pesado. praia. É igual a gente vai Cada um, conseguir, a gente vai morrer com 20 minutos com você correndo. exatamente, cada um na sua praia. Então eu gosto de fazer a musculação pesada nos braços, eu com mais peso, mas a parte da perna é mais explosão. Então eu faço bastante pliometria, eu faço, né, muito intervalado, muito salto. Circuito. Muito mais circuito, né? Sim. E tem também os aparelhos, que aí eu pego um pouquinho mais de peso, né? Pego o agachamento, o leg também, que eu faço Mas isso é com sempre, eu objetivo de adoro. lesão, fortalecimento, né? Pra não ficar queimar tanta massa magra assim, né? Olha, pra perna é mais para você ter força, explosão na bike, a gente precisa. Você pensa assim, mas são tantas horas, mas a gente anda rápido, né? Então, nossa bike dá quase 40 quilômetros por hora, né? Então, se você Caraca, pensar em essa é uma 180 média? quilômetros,
É uma média, entendeu? Então, tipo, o Ironman Brasil que Isso é teve rápido pra subida, a caralho. minha média deu 36 quilômetros por hora, que é uma provinha que tem uma subida, né? Então, é Isso é uma rápido. prova, é rápido, então é forte, então Qual você que é a média precisa ter masculina, você força. sabe? Ah, 44 para cima, 46, é muito, muito rápido. Caralho, Eles forte. andam muito rápido, muito forte. Então a musculação, ela é para te dar força e potência. Sim, Ela não é só para lesão. Já foi essa época de que triatleta fazia só físio, sabe? entendi. Não, a gente tem que pegar pesado em alguns aparelhos, sim, Sim. Tem e uma levantar quarta peso modalidade mesmo. aí sendo cada vez mais presente na rotina de treino de vocês. Pra Sim, todo eu mundo. sempre falo isso. Quando eu vou falar sobre as modalidades específico, eu falo que a gente tem 5 modalidades no triatlon, que é a natação, a bike, a corrida, a musculação e a transição, né? Porque a transição Maneiro. também é uma modalidade, você precisa treinar, Você tem que né? ensaiar. Você tem, porque você está nadando, né? Então você imagina, você está numa posição, você tem que sair depois correndo, levantar da água depois de 1 hora, e você tem que pegar suas coisas. Se você perde ali 30 segundos numa transição, você pode perder a prova, né? Então tem gente que perdeu a prova, muitas pessoas perderam prova, né, no tempo da transição. Então é a quinta modalidade. E a musculação é a quarta modalidade, sem dúvidas. Quem não treina musculação não consegue ser um bom atleta, né? Entendi. Não vai conseguir ter força o suficiente para andar lá na frente. O cara vai completar. Daí é outro objetivo dele. E corre um sério risco à lesão também, com certeza, né? A musculação ela previne muito também. E Como. terminando seu dia de dieta, É, Tá, tá então parei no continuando meio terminei aí. os aqui. treinos. Boa. E nesses treinos, normalmente, de corrida e musculação, eu sempre tomo mais uma vez o recharge, tá? Então, eu terminei a minha corrida, eu tomo Você mais achou uma aí? vez. Então, eu tomo 2 pós-treinos no dia e eu ponho um scoop de proteína também, Boa. né? Então, eu tomo 2 no dia. E vai gel também aí. Então, normalmente 2 géis. Eu não corro com muito gel, mas vai um gel na corrida, um gel na natação, né? Mais Mais ou dois menos gel assim, aí. né? Mais 2 géis à tarde. E, bom, aí saí, eu tenho fome essa hora. Essa hora eu tenho fome mesmo. À tarde é a hora que me dá fome, principalmente de doce, né? Mulher tem Claro. esse problema também, que é E diferente. vai, você não E come? Você não se não, sente no eu direito de como. comer? Porque você treinou que nem uma condenada. Assim, quando eu tô muito específico perto de prova, eu evito o doce, que eu mais industrializado, né? Eu vou mais para os naturais, até porque agride muito, né? A nossa recuperação. Então, não adianta eu também treinar super bem e depois colocar para dentro coisa que vai inflamar todo o meu corpo, né? Então, eu evito alguns doces quando eu tô na, Que na, tipo na de fase doce que ali. você evita e que você não evita quando você não tá na época de competição? O que você gosta de comer, então, de doce inflamatório? Tá, eu tomo uma lata de leite condensado à tarde, por exemplo, Inteira? inteira. Impossível. Eu adoro. Delícia. Eu faria Não é também, se eu impossível, pudesse. Nossa! não é impossível, eu adoro. Por isso que Não eu é tô falando que eu impossível como muito. mesmo. Nossa. Não, eu sou doceiro pra caramba, mas assim, Você é das minhas, confesso Bia. que, tipo, uma lata, eu ia, sei lá, eu ia comer meia lata de leite condensado, um Não, Você Snickerzinho. vai direto não, assim, você ó. põe na Você faz geladeira, assim. deixa na geladeira. Ai, Não, eu abro a lata e daí eu vou na colher assim, e vou comendo. E aí vou assistindo parabéns. alguma coisa, vou. E daí eu Entendi. deixo na geladeira mais um pouco. Daí daqui a pouco eu volto, porque Aquele tá esquenta. geladinho, fica mais gostoso, porque fica durinho. Daí eu volto e Tá, ótimo, adorei. Mas como. peraí, treino acabou, né? Você fez a sua sessão de manhã, depois no meio da tarde, mandou a lata de leite condensado. Vamos pegar o Eu não pior coloquei o dia, leite tá? condensado aqui. Vamos pegar o Esse é dia o worst pior case dia. scenario. Pode Mas colocar, o Então eu pior com vou dia é exceção pôr. esse. do leite condensado, com exceção do leite condensado, o que que você comeria então? Tá, tirando o leite condensado, eu também não exagero muito pra. Aquilo, né? A gente tá treinando e tal. Mas eu como assim. Tem uma barra de chocolate, meia mais ou menos, né? Que hoje em dia as barras de chocolate elas são bem fininhas, né? Mas meia vai. São 100 gramas, metade é 50, não é nada.
Não, não é nada. Então é bem pouquinho. Então, assim, eu adoço mais o meu dia ali Tá. pra me sentir feliz, sabe? Sim. Então, Então, 50 nada gramas de chocolate. exagerado. Isso. Tá. É. E. Ah, e às vezes eu como uma pipoca doce também, que eu gosto. Hum, isso não é nada. E o É, jantar? não é nada. Mas me deixa feliz, aí tá bom. E o Aham. Aí o jantar? jantar. Bom, às vezes eu tenho uma corrida também pós esse meu lanchinho, tá? Então eu tenho muita corrida dupla. Então eu tenho meu lanchinho e aí quando dá mais ou menos umas 5 horas e meia eu vou correr de novo, E tem né? Então gel? aí eu tem gel, tem gel, tem que ter gel porque eu já tô cansada, né? O gel já não é fome, não é nada. Eu empurro ele pra Mais dentro, que é quantos? justamente pra me dar. Não, eu tomo um gel também, não consigo tomar mais que um à tarde, né? E daí mais uns 40 minutos correndo. E aí o jantar? Tá, daí o jantar. O jantar eu gosto de comer bastante também, é um horário que eu sento na mesa com todo mundo e então eu como ali 2 fatias de pão. Eu como ovo de novo, ou eu como frango também. Eu gosto de fazer frango desfiado também, eu adoro. Eu tô com fome também. Se Então eu for sempre ovo, são tenho quantos? 2 ovos Ok. também, né? E o frango, mas aí eu também ou como frango ou como o ovo, Pão, tá? Dois. ovo. Pão também, pão, ovo, 2 fatias. E aí depende como chineque, que é um pãozinho doce que tem aqui, mas é pequeno. Mas eu como chineque ou a cuca, que é aqui do sul, né? Eu moro no sul, então a gente come uma cuca no final do dia também. Pãozinho E é doce. isso, meu Cuca, jantar. unidade. Nunca tinha ouvido falar. Não, é bomba, tá? É bem calórico. É bem calórico. É Delícia. tipo uma farofa doce em cima, Cuca assim. alemã. Não é isso do sul. Cuca alemã. É bem gostoso. Aí eu como sobremesa, isso, né? E normalmente a bebida é suco, no final, sempre natural, Um não copo tomo de suco. suco. Tomo suco de laranja, que é bem calórico também, mas eu adoro. E aí, que horas você costuma ir dormir? 10h30, 11 horas. Eu não durmo cedo. Eu não Vamos consigo descobrir. dormir cedo. Olha, vamos ver. Quanto você acha que ela comeu dessas coisas que a gente anotou? Umas 3.000 calorias. 4.600 calorias. Sendo Eu que falei. a proteína dela ficou em 202, o carboidrato dela ficou em 800, a fibra em 40 e a gordura em 245. Caraca. E a moça é assim, ó. Na capa. Imagina o seu gasto. Você tem noção de gasto calórico? Se você pegar o seu Não, eu relógio? tenho. Sim, a gente gasta mais de 3.000 calorias dia, fácil, Tem que mais, fácil. Então, senão eu não só um engordaria. pedal. Não, mas a basal dela. É, Mais a basal. É, mais a sua basal que deve ser alta, porque você tem uma boa composição corporal. e eu tenho um fator também, o fator genético, eu acho que ajuda bastante, né? Assim, meus pais são magros Não, mas pode e ter eu não certeza, sei. não é o É, não fator é o fator genético aí, genético, não. não, é É o o seu. quanto de exercício você faz. Você pode comer o que você quiser. E você vê Nitidamente. variação de peso muito durante o ano? Qual é o mínimo que você pesa? Qual é o máximo que você pesa em um Boa. ano? Muita variação, é muito louco. E assim, não é só. Às vezes é semanal, tá? É semanal, eu percebo assim, 4 quilos a mais, 4 a menos, muito louco. E é que vocês falam, para vocês 4 não é nada, mas para mim, que sou pequena, faz muita diferença. E principalmente na corrida, 4 Óbvio. quilos a mais, 4 quilos a menos para correr, vocês não têm ideia do desastre que é quando a gente está acima do peso. Né? Então eu vejo muito essa variação. Então eu tenho que tomar cuidado sim com a minha alimentação. Por isso que eu falo que nas épocas que eu tô mais próxima às provas, mais focada à prova, eu tenho que tirar essa lata de leite condensado, eu Sim. tenho que diminuir, né? Até porque isso daí pesa e não só Nessa porque época, prejudica. nessa Hum? época leve, né, que você deve ficar, você chega a quantos quilos? A leve, eu chego ali 47.
Para mim, baixo. 58. E a época pesado, o mais pesado que você chega é o quê? Ah, 55. Mas aí, meu, eu tô Aí é muito sofrimento, gorda. correr. Não, tô gorda, tô. Aí me Gordo, sinto Tá estranha, gorda, sabe? super, enorme. imagino. E qual das Não, três é o que você menos gosta? E faz um ranking pra gente. O que eu mais gosto, o que eu gosto no meio. ai, Não o que você é melhor, talvez É. vai ser igual. Fala o que você mais gosta, menos gosta, e o que você é melhor e que você não é tão boa. eu mais gosto de correr, eu menos gosto de nadar e eu sou melhor na bike. Eu sou pior na natação, porque eu não gosto de nadar também. Você gosta de correr? É o que você mais gosta? É o que eu mais gosto de correr, porque o Caramba. correr é que assim, o correr vocês não têm ideia. A corrida, primeiro que é o mais fácil de você melhorar com dedicação. Então ela é prazerosa, é muito legal fazer alguma coisa que você sabe que se você se dedicar, você vai melhorar, você vê resultado. Entendeu? É tipo, vou colocar talvez em alguma coisa que para vocês seja mais real assim no dia a dia. Tipo, esse aparelho aqui se eu faço, eu sei que a minha asinha vai aumentar, sei lá. Aham. Mas esse aparelho aqui, esse aparelho de panturrilha, não adianta, cara. Eu posso fazer 10 mil vezes e minha panturrilha não vai aumentar. É exatamente essa a comparação da corrida, né, para a galera aí que não entende muito do que é correr. A corrida, você tem melhora se você treina, e é qualquer pessoa, não é a profissional Bia ou o profissional, sabe, que A tá Nath falando. falou isso. Não, ela é qualquer pessoa que começa, cara, quero começar a correr e você mantém uma disciplina, você vai melhorar. Então ela é prazerosa. A cada semana você fala, nossa, que sofrimento, que sofrimento. Chega na terceira semana, você fala, meu, como era fácil correr para aquilo que eu estava correndo na primeira semana, sabe? É muito Então louco essa isso. Eu relação. que corri durante um tempo, corri assim, não era nada profissional, imagina. Mas é muito fácil você ver a sua evolução real. Então, o que eu fazia? Sempre 5 quilômetros. E aí eu lembro, eu comecei com 26, primeira vez. Aí eu falava, beleza, eu vou tentar fazer para as próximas semanas 25 e 30. E aí você sabe o quanto você tem que se puxar para a distância que você fez. Óbvio. Aí você vai indo, vai indo, vai indo, e você vê, é realmente a recompensa, ela é muito gratificante, você Que vê você melhorando de uma forma é muito simples. claro, É né? muito claro, é muito É, a fácil de mensuração, medir. de mensuração. Ô, Bia, a gente pode entrar num assunto aqui que eu sempre quis perguntar, né? Porque é, pessoas como você, atleta, não tem tanta, me corrija se eu estou errado, né? Mas no sentido de aspirações estéticas. Vocês possuem uma estética devido à consequência do esporte que você ama. Boa. Independente de qual vai ser o resultado estético disso, você está disposto a abrir mão. Como que você lida com isso? Existe um paralelo do tipo, sei lá, assim como, vamos dar um exemplo aqui, a gente entrevistou a campeã mundial, bateu todos os recordes mundiais de powerlifting. Então, do tipo, a mulher literalmente pesa igual você, 50 quilos, e ela agachava com 202. 202 quilos nas costas. É do tipo uma coisa absurda. E é óbvio Coitada. que ela aparentava de acordo com o esporte que ela praticava. E a gente fez essa fortíssima, né? Mas seca também, claro, ela é uma atleta mundial de altíssima performance. E a gente fez essa pergunta pra ela, ela falou assim, meu, eu estava totalmente ok, tenho orgulho do meu corpo e tal, e em nenhum momento, é aquela coisa, né, do tipo, mulheres que às vezes não estão tão magras assim, falam assim, eu quero fazer o triatlon porque eu quero ficar magra igual as mulheres que fazem triatlo, ou uma menina que é muito magra e fala que, tipo, gosta de um corpo igual ao da Steph, da powerlifter, vai falar, pô, eu acho que eu vou começar a fazer Levantar powerlifting peso para isso. para isso. Existe algum momento na sua vida, de uma fase, que você olha e fala assim, gostaria de me aparentar assim, mas, tipo, não, eu tenho que abrir mão porque o meu esporte não me deixa fazer isso. Não, total, total. Eu adoro ficar forte, sarada, rasgada, sabe? Assim, eu vejo essas meninas que fazem hipertrofia assim na academia, eu fico babando Ah, você e eu gosta, sempre então. quis. Eu adoro, eu adoro. E eu tive um Legal. técnico que falava pra mim assim, Bia, por que que você não
compete, porque eu quando era mais, não fazia o Ironman, eu fazia as provas mais curtas, eu era mais rasgada, né? E mais, sempre fui magrinha, mas eu era mais rasgada e mais magra, assim, uns 2 quilos mais magra. Então já define, uma musculatura fica mais desenhadinha, né? Sim, E aí, esse meu técnico de musculação lá no Pinheiros, ele falava, meu, por que que você não entra num curso, sei lá, não entendo nada, tá? Mas ele falava assim, por que que você não começa a fazer e vai na categoria tal e não sei o que. Eu falava, não, mas eu sou triatleta, cara, eu não posso pensar nisso. Mas era sempre uma coisa que eu queria ver como seria o meu corpo se eu fizesse, sabe? Não para legal. competir e tal, mas sempre tive vontade de fazer. E eu sempre falo que depois que eu parar de ser triatleta, eu vou curtir muito Você vai levantar querer botar o peso, sabe? shape. Ah, vou, com Que certeza, eu acho maneiro. lindo. E é uma coisa que no triatlon a gente não consegue ter, né? A gente não É, consegue impossível. deixar Mas como o João falou, não. Bia, existe essa preocupação, porque um ponto que ela abordou, e ela vai bater, ela vai escrever um livro sobre isso, sobre a beleza, o padrão de beleza, e ela vai falar sobre esse lado que a atleta, várias vezes, esquece do lado mulher dela. Esquece das curvas, esquece da estética, porque ela vê o corpo dela como forma de performance, Uma e ferramenta de não é uma performance. ferramenta para performar. E não o lado sexy, o lado sexual. Isso é completamente colocado de lado, até porque não é para isso que ela usa o corpo. Existe realmente esse fator dentro da sua cabeça e como você lida com isso? Total, existe. Bom, eu no esporte, assim, você tá treinando não pro seu corpo ficar bonito, né? Eu não treino pro meu corpo ficar bonito. Eu treino pensando em performance. Então, assim, se eu tiver que correr 2 horas e a minha bunda for cair, eu vou deixar minha bunda cair, sabe? É bem Sim, esse. é É tipo exatamente assim que isso. você não tá pensando nisso, sabe? Você tá treinando porque você quer ir lá e ganhar o Campeonato Performar. Brasileiro, você quer ganhar, você quer ir pro Mundial. Então, eu não treino pensando em corpo, né? Mas eu sou uma atleta que eu gosto de me sentir bonita, né? Então eu me preocupo sim com o meu corpo, né? E aí eu trabalho também a parte da musculação, algumas coisas pensando no meu corpo. Então eu sei que, poxa, a corrida ela deixa a gente, né, com a pele mais flácida e tal. Então, poxa, por que não eu inserir esse aparelho aqui que eu acho que vai me ajudar, né? Com uma Dar uma finalidade mais levantada. estética do que tanta performance. Na musculação eu trabalho mais isso. Eu gosto de trabalhar isso. Eu procuro, faço os exercícios que eu tenho que fazer com a minha finalidade de força e potência, mas eu também busco alguns aparelhos que vão me ajudar ali ao meu corpo ficar legal. Porque não Bacana. vai me atrapalhar nem um pouco na minha performance, né? Então, também tem que pesar isso daí. Mas eu gosto, sim, de me olhar e de me sentir Se sentir bem. bonita, Sim. mesmo sabendo que o meu corpo como triatleta, a gente fica um pouco mais quadrada, digamos assim, né? Então a cintura fica mais quadrada, a gente fica com o corpo um pouco Mais mais seco, reto ali, né? Não tem mais mais não tem aonde ter seco. gordura aí. Não tem muito, então a gente fica sem muita forma, né? Digamos assim. Mas realmente, na hora de treinar, eu não Não treino, passa eu não isso abro pela minha cabeça. planilha e olho o meu treino e penso, putz, isso aqui não vai ser Óbvio. legal Não pro tem meu peito, bumbum aqui. sabe? E outra coisa, Bia, que eu tenho curiosidade o pouco contato que eu tenho com pessoas que começam a fazer triatlon é muito mais do ponto de vista da esposa da pessoa que começa a fazer triatlo do que qualquer outra coisa, então eu quero entender um pouquinho melhor. Horas Beleza. de dedicação, realmente o que acontece e como é administrar uma casa, um casamento. Por quê? Principalmente um amador, quando ele entra, ele não ganha dinheiro para isso, ele tem um trabalho e as esposas sempre reclamando, do tipo, o cara acorda 4h30 para ir treinar, e aí não sei quantas sessões, e aí volta, e aí Seis. tá sempre cansado, a nossa vida matrimonial acabou, não tem mais como. Então, assim, qual é a realidade desse esporte e as coisas que as pessoas não falam muito? Não, isso é muito legal você perguntar, porque
E eu gosto muito de falar também sobre isso, né? Que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu mesmo, como atleta profissional, tenho que tomar cuidado, mesmo vivendo do esporte, eu já tomo esse cuidado, mas eu acredito que os amadores, que é a massa, né, que faz o esporte, que é o que faz o esporte realmente viver, eles têm um pouco de obsessão ali com o esporte, e tem que tomar cuidado com isso, né? É muito legal, é um esporte muito envolvente, são 3 modalidades que você sempre tem que melhorar. Então é muito legal, você não consegue parar, porque você fala, puxa, a natação não tá indo tão bem, mas a corrida minha tá ó, e aí você está sempre animado, né? Então é um esporte que te envolve, você não percebe que você está fazendo mais e mais e mais. E é um esporte que não te deixa ter muita vida social. Né? É um esporte que, imagina, depois de um dia de 6 horas de treino, você não está disposto fisicamente para sentar em um barzinho e trocar uma ideia com ninguém. Você está querendo sua cama, um banho, Comer. sua cama, comer e dormir, sabe? Assistir televisão no máximo. Então, não tem. Você vai perdendo, sim, a sua vida social. No casamento, eu já vi muitos casamentos terminar por conta, né, do triatlon. É um esporte que realmente as pessoas dedicam horas, principalmente aos finais de semana, né? O que é complicadíssimo. Imagina, Uhum. final de semana você sai 5 da manhã para ir pedalar, né, lá em Itu, e aí você tem que pedalar 100 quilômetros, aí você demora mais 4 horas, aí você tá lá, você para, não sei o quê, você volta para casa 3 da tarde. Aí você perdeu o café da manhã com a sua família, você perdeu o almoço com a sua família, e você tá exausto à tarde para fazer qualquer coisa com a sua família, porque você ficou 6 horas, 7 horas pedalando ou correndo, né? E por quê? Porque no final de semana é o tempo que você tem maior para fazer a modalidade completa. Ninguém consegue pedalar, quem trabalha, né, consegue pedalar 4, 5 horas durante a semana, né? Não dá tempo ali na madrugada. Então a pessoa usa o final de semana para fazer os pedais mais longos. Porém, tem a questão familiar, né? A questão que, cara, você tem família ou você tem amigos, é, tem que tomar cuidado. Vira um pouco de obsessão. Eu vejo e já vi muitos atletas, como eu já estou 12 anos no esporte, eu já vi vários entrando e eu falo assim, meu, esse vai entrar e vai noiar e não vai parar e vai dar problema uma hora, sabe? Então, Vai dar ruim lá na eu frente. E qual dica você vai dá, dar. então, tanto para a pessoa quanto para a pessoa que está ao lado? Qual a dica que você daria para a pessoa que está praticando esporte e para a pessoa que está casada com essa pessoa? É difícil. Assim, para a pessoa que está praticando, eu falaria assim: se coloca no lugar da tua mulher, né? Se coloca no lugar dela, acordando num sábado, 9 da manhã, e não vem no marido, indo tomar café com os filhos, e beleza, o marido manda uma mensagem ali, talvez no meio do pedal, que vai chegar às 3 da tarde, ela indo almoçar sem o marido, então já não teve o assunto, né, do dia, já não teve o assunto da semana. Se coloca no lugar um pouco da outra pessoa, né? Outra coisa que dá para fazer também, se for fazer um Ironman, faz esse planejamento com a pessoa, né? Vê se ela Boa. tá afim de fazer com você. Eu acho que isso que é o ideal, né? Isso eu passei em casa. O meu marido, ele é atleta olímpico, ele foi para as Olimpíadas de Londres pela natação, então ele tem uma cabeça de, poxa, ele entende, ele treinou muito e tal, Em porém ele se casa de aposentou. ferreiro, espeta de pau. Você falou que não gosta de Eu não nada, natação. odeio, Quem é mas porque meu esporte foi natação? Quem é o seu marido? Daniel Orzechovski, ele nadou, foi para as Olimpíadas de Londres. Qual prova dele? E ele, sem costas, o Que legal. recorde sul-americano é dele ainda, de Irado. 50 costas. Irado. Ele é bem quietão, mas ele era bom, ele era bom. Ele se aposentou, né? Ele Pô, se foi para as aposentou em Olimpíadas. 2016. Aham, Daniel Orzechovski. E aí ele virou para mim uma hora e ele falou, cara, não tô aguentando mais. Ó, Caraca, uma história real. Eu, que tenho um que atleta, maneiro. né, uma pessoa em casa que é atleta, que eu achava que estava super ok. Ele virou uma hora para mim e falou, cara, não tô aguentando mais. Tipo, você não tá aqui dia de semana, você não tá aqui final de semana. Tipo, a gente não consegue conversar, você tá cansada para fazer qualquer coisa extra, daí eu, putz, sabe, não, E qual foi sua não é reação quando assim. ele falou isso?
Não, minha reação na hora, primeiro, foi pedir desculpas, né? E sim, porque você está envolvido, entendeu? Então, assim, a pessoa que está do lado também tem que entender que tem um envolvimento da pessoa que ela não percebe que ela está nessa neura. É um Porque ela tem um transe. objetivo, é um transe, ela está em transe, porque, cara, ela vai fazer um Ironman, é uma coisa muito dura de fazer. Então, ela tá preocupada, ela tá treinando, mas ela tá com medo, ela não é uma provinha que você vai ali, pô, se der qualquer coisa, eu termino, uma horinha, 2 horinhas. Ah, uma prova de você vai demorar, amador demora 12, 13, 14 horas. Então, cara, é uma prova que ele precisa se preparar. Então, ele tá numa neura, outra coisa, ele tá envolvido com assessoria ou com outros amigos ou com pessoas que estão nessa neura também. Então, a pessoa que está do lado também tem que entender que ele não está enxergando. Ele não, né, ele não tá vendo a mulher sofrer ou o marido sofrer, que era o meu caso. Né? Eu tava na rotina e falava, não, vamos embora, fazer o Ironman, levantava, vamos pedalar 4 horas, vamos embora, daí vou correr, daí não sei o que, almoça na bike, sabe? Eu tava nessa neura e meu marido virou e falou, cara, peraí, eu tô sentindo sua falta, né? E a minha primeira reação foi desculpa. Uhum. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, eu sentei com ele, eu coloquei os meus treinos, eu ajustei horários, eu falei, olha, esse dia aqui, então, é o dia que a gente vai sair para curtir, para jantar, entendeu? Então, eu vou melhorar aqui, meus treinos nesse dia para não estar tão cansada. Então, eu fiz ajustes, para que ficasse Visando saudável a bom relação. relacionamento. É muito E é muito importante isso. importante a pessoa fazer isso, porque é uma neura. A pessoa entra, ela não percebe. O negócio é louco, assim, o triatlon Vira meio deixa a que uma pessoa religião, louca. né? Eu faço muito link com CrossFit. CrossFit também já acabou com muito casamento. Porque o cara entra e tem sempre alguma coisa para melhorar. Porque é uma mistura também de ginástico, aeróbico e levantamento de peso. São três modalidades que abrem um leque absurdo de coisas para você fazer. E tem muita competição, o amador pode competir muito, ele tende a querer competir. Não é um esporte que você entra só para fazer, você entra para competir normalmente. E o que E se acaba é, envolve, né? você se entra numa coisa e você só fala disso, você só anda com pessoas que fazem isso, e vira meio monotemático, e quem tá de fora vê muito claramente, mas quem tá dentro é do tipo, é saúde, me respeita, por que que você não tá me ajudando? É sempre uma... Vamos ser Não, bem eu sincero. Eu acho que aqui a gente tem que ser sincero, qualquer modalidade que qualquer pessoa, é mais o perfil da pessoa, o nível de comprometimento dessa pessoa, o perfil dessa pessoa. Do tipo, se você Na natação, você perguntar, vê isso? óbvio, Num grupinho óbvio. muito específico. Não, todo mundo que se compromete a fazer o negócio. Me desculpa, Mox. Hoje em dia, se você perguntar para uma pessoa de fora ou perguntar para o seu marido, tudo se resume em volta da sua nutrição. Se o macro não tá aqui, você não pode sair, porque você vai sair da sua dieta. Mas eu não acho que é Existe. todo esporte assim. Eu acho que tem esportes que são muito mais. É Ah, tipo um culto. eu acho que todo E mundo tem tem o seu outros culto. esportes que não geram essa síndrome de culto. Todos os esportes que eu vejo de pessoas assim como nós, ou uma Bia que leva para um termo profissional, ou nós que somos amadores, que nem Aham. competimos, a gente vive esse culto também. É uma igreja do tipo, é isso. Ou a gente tá numa fase X, Y e Z, e que interfere em coisas assim, assado. Não pode, às vezes a pessoa deixa de viajar. Se a gente elevar o nível para um Ramon da vida, para um Sibam, é isso. É você. Tudo se torna sua religião. Religião é aquilo que você pratica todos os dias, né? Então, eu acho que isso é, é para todas as áreas. Que você tem que isso que a gente está abordando, a questão familiar é muito importante. De você, do tipo, por exemplo, a Nath, ela participa, ela sabe disso, então ela cozinha, me ajuda na cozinha, ou do tipo, não vamos pedir uma pizza hoje porque eu sei que você não vai poder comer, mas olha, tal dia vai ter o seu aniversário, você tem que abrir mão, você tem que comer. Então, assim, existe também uma conversa, essa conversa é extremamente importante para que continue saudável tanto o seu relacionamento quanto aquilo que você gosta de fazer, porque também a pessoa tem que entender, o seu marido, ela
ele soube desde o começo quem era a Bia Neres e que você ia fazer isso. Então foi uma escolha dele também isso, né? Eu acho que bem bacana. É um rap equilíbrio. Mas é bem bacana. E é legal a gente falar sobre isso, porque as pessoas, elas não percebem, às vezes elas estão sofrendo com isso e não sabem como lidar. Então é bom a gente já dar essas dicas, falar também. É normal acontecer, é normal. E tudo bem, basta os dois também, Tá na mesma cada página. e cada um também aliviar um pouco, assim, Ceder. poxa, eu sei que você gosta, eu te entendo, e eu seguro um pouco as pontas aqui, né? Mas no meu caso foi bem duro, porque eu falei, eu só vou fazer um Ironman, só vou fazer um Ironman. Aí o Dani falou, beleza, só vai fazer um Ironman. E aí eu classifiquei para Kona, para o Mundial. E aí ele falou, não era só um Ironman. Eu falei, eu acho que eu vou fazer mais um. E E fiz qual é 2 o Ironmans objetivo ano agora? passado. Qual é a próxima prova, o tempo esperado, colocação esperada? Qual é o que está no seu horizonte? Olha, eu agora tirei um pouco o pé esse semestre. Eu fiz os 2 Ironmans o ano passado, que é bem pesado. A gente fica ali 6 meses para fazer um Iron, vai o ano inteiro, se você parar para pensar, de 5 a 6 meses de preparação. Então eu fiquei o ano inteiro ali só focada nisso. Foi um ano muito duro. Então eu tirei esse semestre para treinar, fazer provas de corrida, provas de bike. Então, eu estou indo para o Rio semana que vem fazer o Tour do Rio, que é uma prova de ciclismo. Vou fazer uma meia maratona em São Paulo também no meio do ano. E depois, semestre que vem, eu vou fazer um 70,3, provavelmente na Bélgica. E daí eu tento classificar para o Mundial, né, também. Então, esse semestre eu tô curtindo mais, assim, as 3 modalidades. Então, vou treinar mais essa semana, vou treinar mais a bike na outra, e dando uma relaxada mentalmente. Eu acho que é importante também fazer isso. A gente, Um break como mental, atleta, a né? gente precisa, eu precisava. Eu tava num momento de, sabe, assim, atropelando tudo, treinando muito, e aí eu falei, não, quer saber, eu vou treinar, mas eu preciso não ter aquela obrigação, né, da prova ali. Eu quero curtir o meu esporte de novo, né? Então eu tô nesse momento. E semestre que vem eu volto aí com uma prova de 70,3. Ironman esse ano eu não faço. Boa. Só ano que vem. Bia, Eu adorei te conhecer. Adorei fazer várias perguntas que a gente queria aqui sobre. Eu já tenho a minha atleta preferida de Ironman. De triatlon. Obrigado. Obrigado por participar, responder todas as nossas perguntas aqui, nossas curiosidades de 2 meninos que são super interessados. A gente gosta de saber de tudo. Mas que, como vocês perceberam, eu não sei nada desse mundo. Levei até Não, e bronca. você corre super bem. 5 km dá Não, 5 hoje em dia, quilômetros, se você ótimo. pede pra eu correr 5 km no 3, eu caio da esteira. Bia, ele fez isso com 20 quilos a menos. É óbvio que ele conseguiu correr isso. Não, mas não tem nada a ver com peso, não. É treino mesmo. Treino O mesmo. joelho dele explode. Ele faz cadeira extensora de joelheira. Vai se ferrar. Sou Joelheira, velho. gente. Bia, muito obrigado. Se você tá quiser falar mais alguma coisa, pode falar, fica à vontade. Mas acho que é isso. Eu quero agradecer. Eu acho que o esporte é isso, né? A gente, independente do esporte que cada um tem mais conhecimento, a gente poder dividir, aprender mais, é muito legal. Então, eu espero que o pessoal tenha gostado e compartilhe também coisas. Se quiser me perguntar ali no Insta também, pode me perguntar o que quiser. Quem quiser começar a fazer triatlon também, o que eu puder ajudar. É um esporte muito legal e viciante, eu já aviso. Boa sorte. Foi isso, galera. Mais um episódio aí pra você completamente diferente. Tanto eu quanto o João, a gente quer fazer isso, entrar em universos completamente diferentes que não sejam apenas da hipertrofia, porque você pode vir aprender e ganhar e melhorar o seu treinamento e qualidade de vida uma vez que você faz isso. Existe uma conversa única, que é a conversa do esporte, do bem-estar, da atividade física, e é por isso que a gente se conecta tão rápido com pessoas que a gente nem conhece, que existe um objetivo comum, que é movimentar o corpo. Se você gostou, compartilha, dá like e a gente se vê. Tchau, tchau!